Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos diante de uma orientação interessante. Quando a ovelha celebra o fato de que não está sozinha no vale da sombra da morte, isso nos faz repensar muito do que é ensinado em alguns púlpitos na contemporaneidade. Pensando num evangelho ou num pseudo-evangelho pregado que nega a presença do sofrimento, da angústia, da dor, este evangelho não se enquadra na lógica do Salmo 23. O Vale da Sombra da Morte é uma realidade que toca o discípulo. O Vale da Sombra da Morte é uma realidade que toca o mais santo de todos os homens. É possível transitar nessa existência sem enfrentar os dias de vales, sem enfrentar a sombra da morte como um inimigo real, que nós precisamos ter consciência de sua presença. No entanto, o salmista vai nos ensinar algo precioso. O Vale da Sombra da Morte é uma realidade inegável que toca a vida de todo cristão. Mas existem três princípios refletidos nesta porção do Salmo 23. A primeira delas é o princípio da presença. Tu estás comigo, ou seja, eu estou no vale, mas eu não estou em abandono. O meu Deus não é um Deus que lançou o mundo à sua sorte, ou que o dirige a partir de uma sala ordenadora que define orientações para que o universo passe a caminhar. O nosso Deus é um Deus que está conosco no Vale da Sombra da Morte. Então, o primeiro princípio é o princípio da presença. O segundo princípio é o princípio da direção. Ele declara que com o instrumento chamado vara, que era um instrumento utilizado para orientar no direcionamento do rebanho, o pastor então nos conduz. Porque esse Vale da Sombra da Morte, observado a partir do contexto do primeiro século, nós estamos falando de lugares sinuosos, abismais, que as ovelhas precisariam caminhar até chegar aos pastos verdejantes. E aí o pastor com a vara vai conduzindo e desviando as ovelhas dos lugares abismais, para que então estas ovelhas possam se conduzir em segurança. Então, primeiro nós temos presença, segundo nós temos direção e terceiro nós temos segurança. E com a segurança nós temos o instrumento do cajado, que era um instrumento que possuía uma curvatura, que quando a ovelha estava prestes a cair no desfiladeiro, o pastor então acolhia e a trazia de volta ao espaço de segurança. Então o nosso Deus é um Deus que nos dá a presença, é um Deus que nos dá a direção e um Deus que nos dá a segurança necessária no vale da sombra da morte. O Salmo 23 não é uma promessa que nos coloca diante da inverdade de que não haverão vales. O Salmo 23 não é uma orientação para que nós venhamos a negar as dores, os dias difíceis e os vales enfrentados na existência. O Salmo 23 é uma orientação a termos consciência de que no vale nós não estaremos sozinhos, de que nos dias maus e difíceis nós seremos conduzidos e que a segurança do Senhor, ela está instaurada e firmada no seu amor. E o Deus que amorosamente nos atraiu é o Deus que grandiosamente e gloriosamente nos conduzirá em paz e em segurança. O desafio deste devocionário é que você busque refletir sobre um dia mau, um dia difícil. E eu gostaria que você descrevesse uma citação, um texto, um versículo, um salmo ou uma porção de um livro da própria Escritura que te auxiliou nesses dias maus, na transição deste vale. E você partilhasse conosco no nosso chat. Logo abaixo do vídeo, você pode partilhar este versículo, esse texto, essa porção, esse poema, aquilo que trouxe edificação para a sua vida e que te auxiliou nessa passagem do Vale da Sombra da Morte, com a consciência de que os textos nos são enviados como instrumentos de Deus, mas é a sua presença que nos dá total segurança.
Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida em todo o tempo.